É isso aí, pessoal. Estamos na área. Se derrubar, não vou falar que é pênalti, porque talvez você não goste de futebol. Mas estamos na área para mais um EBDcast. Eu sou o irmão Felipe. Sejam todos bem-vindos para mais esse episódio espetacular desse trimestre sobre a sutileza do inimigo contra a igreja. A igreja tem sofrido os ataques. Agora nós vamos estudar sobre a aula 8, que tem data da lição para o dia 21 de agosto. A lição, o episódio de número 8 vai falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Eu posso dizer aqui, viu, Lucas, tranquilamente, que eu sou pentecostal, mas eu não giro no manto. Será que eu estou certo? Para ser pentecostal tem que girar no manto, bater sapatinho de fogo e sair cortando cana? Como que funciona? Sair num aviãozinho assim, no meio da igreja? É desse jeito ou não? Esses e outros temas nesse episódio aqui, para a gente esclarecer algumas ideias. Hoje estamos eu e o irmão Lucas. O irmão Guilherme não pôde comparecer hoje, teve compromisso, o irmão João também. Mas, acima de tudo, quem está conosco é o nosso Pai. Deus está conosco, Ele é o centro e a razão de nós estarmos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Ele é o centro e a razão de tudo em nossas vidas. Aumente o som, compartilhe e vamos conosco aprender mais um episódio. Fê, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Se rodar no manto, bater o sapatinho ali, canela de fogo, e sair cortando cana e se jogando, for pentecostal, então eu sou o menor dos pentecostais. Então eu não sou pentecostal, porque eu não faço nada disso. Mas eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio no dom de línguas, eu creio nos milagres, na cura divina. Eu acho que isso já basta para se considerar um pentecostal. O que você acha? Você também acha isso? Você concorda? Você não concorda? Você discorda? Sua opinião é importante pra gente. Então, comenta aí com a gente, traz aí a sua opinião e vamos lá, né? Vamos aprender mais um pouquinho aqui do que se trata o pentecostalismo. A aula de hoje, ó, lição de número 8, falando a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Por que será que essa identidade pentecostal é tão importante para nós assim, né? Vamos desenrolar esse assunto aí, Fê? E vamos de texto áureo. Atos capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática é: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Lembrando que nós somos ali da Assembleia de Deus, nós somos assembleanos e realmente, como o Lucas disse, nós não rodopiamos no manto. Eu nunca rodopiei, nunca saí girando no aviãozinho, pulando de peixinho nos corredores da igreja, como acabasse de fazer um gol de bicicleta no Maracanã. Mas nós somos pentecostais, nós cremos na continuidade dos dons, no mover do Espírito Santo, no batismo, no falar em línguas como sua evidência, na cura divina, e que os dons ainda não cessaram, os dons ainda estão aí, e o Espírito Santo é o mesmo e ele age da mesma forma. E nós vamos aqui então de primeiro tópico, o Pentecoste bíblico, o Espírito prometido, e o segundo subtópico, o Espírito derramado. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o Espírito prometido. No Antigo Testamento, no AT, o famoso AT, ou Antiga Aliança. Não é Antiga Aliança, acho que é Primeira Aliança, né? O Espírito Santo agia também, ou o Espírito Santo foi algo somente do Novo Testamento, depois ali de Atos 2, Lucão? Nós vamos ver ali, porque nós talvez não vamos encontrar a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu acho que só Espírito de Deus. A palavra Espírito Santo eu não estou lembrado de encontrar a palavra do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é claramente
sendo escrita no Antigo Testamento. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Nós vamos ver que sim. Nós vamos ver sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, os juízes. Eu estou falando isso dos juízes porque eu estou lendo, cheguei no livro de Juízes novamente, estou lendo de novo o livro de Juízes. Para quem quiser ler, você vai aprender muito ali que o Espírito Santo capacitava os juízes. E não somente os juízes, mas o Espírito Santo agia de uma forma diferente. Nós podemos ver também aquela passagem famosa, acho que não, tá no livro Êxodo ou Deuteronômio, que quando Moisés vai escolher os 70 para auxiliá-lo no trabalho ali que ele tinha ali no Êxodo. O seu sogro Jetro, ele aconselha Moisés porque estava difícil somente Moisés liderar toda aquela situação. E Jetro, um homem de Deus, cheio da sabedoria divina, o aconselha a escolher outras pessoas para auxiliá-lo no aconselhamento ali do Êxodo no deserto. E ali nós vamos ver que Moisés separa alguns homens notáveis de cada tribo, se eu não me engano são 70 mesmo, e ali ele vai orar por aquelas pessoas que vão estar na frente dessa liderança. E nós vamos ver ali talvez a primeira movimentação do Espírito Santo, que eles foram cheios do Espírito. E se eu não me engano, acho que tem não falar em línguas ali claramente, mas se formos estudar, tem essa passagem que eles glorificavam a Deus, profetizavam. E nós podemos estudar nesse primeiro mover. Provavelmente o primeiro, não vou dizer batismo do Espírito Santo, mas o primeiro, a sua primeira manifestação em línguas que nós temos relatado na Bíblia, nós podemos ver nessa passagem. Que ao ser cheios, eles também falavam, eles transmitiam, eles profetizavam em línguas. Então nós podemos ver esse primeiro mover que é através do Espírito Santo, que nós vamos ver ali que eles foram cheios. Então o Espírito Santo também agia dessa forma diferente. Enchia, capacitava e saía. Nós vamos ver que o mover era nisso. Nós vamos ver até aqui na revista algumas passagens que o Espírito Santo agia. Nós vamos ver ali Juízes 6, em Gideão, em Jefité, em Juízes 11. Nós vamos ver que aqui está escrito na vida de Bezalel, Êxodo 31. Nós vamos ver essa passagem. Nós vamos ver também dos reis ali, Samuel, capítulo 16, 1 a Reis, capítulo 19. Essas passagens que realmente o Espírito Santo vinha, usava naquela hora e depois saía. A passagem que nós vamos ver dos 70 sendo cheios do Espírito está lá em Números 11, só para deixar bem claro. Então é interessante ver porque nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E não é o Espírito Santo sempre esteve com Deus, desde a eternidade. Não é que o Espírito Santo surgiu somente depois que Jesus foi assunto no céu. Não. A descida do Espírito Santo, o Consolador, foi enviado depois que Jesus, mas ele sempre existiu e ele sempre agiu. É isso que nós precisamos também deixar claro. O Espírito Santo sempre agiu. E é isso mesmo, Lucão? Tô certo? Comenta aqui, me ajuda aqui a não falar besteira sozinho. Vamos falar besteira junto aqui então. Então, Fê, exatamente. A gente vê no Antigo Testamento que o Espírito Santo descia, agia, fazia sua obra e saía da vida da pessoa.
nesse caso dos 70, a gente vê que o Espírito desce sobre eles, age sobre eles e depois sai, né? Eles profetizam e depois param de profetizar. Porém, ficam dois, Eudade e Meldade, uma coisa assim. Esses dois eles ficam ali profetizando. Até Josué vai lá e fala para Moisés: nossa, manda eles parar. Aí Moisés fala para ele: pô, Josué, você está com ciúme de mim? O Espírito não é meu, o Espírito é de Deus, né? E a gente vê também, tem uma outra passagem que eu gosto muito, que é quando Deus manda Moisés criar o tabernáculo, a tenda, né, do tabernáculo, e aí ele passa todas as orientações para Moisés, tudo como deve ser feito, qual tecido, qual cor, qual corte, os detalhes e tudo mais. E aí Moisés fala para o Senhor: mas como eu vou fazer tudo isso? Aí o Senhor fala para ele: deixa que eu cuido disso. Então o Espírito Santo ele descia na vida das pessoas e capacitava as pessoas para fazer aquele trabalho. Né? Então todos os detalhezinhos ali dos entalhes nos ouros da Arca da Aliança, por exemplo, que tinha ali os 2 querubins em cima, todos aqueles detalhes, né, que eram feitos à mão, foi o Espírito Santo que agiu na vida dessas pessoas para fazer. Da mesma forma, a gente vê que na vida dos profetas vinha o Espírito Santo falar. Então, em todos os momentos, né, no Antigo Testamento, a gente não vê o nome Espírito Santo, mas a gente vê o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. A gente até tem o profeta, se eu não me engano, o profeta Jeremias, que fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim e me chamou para profetizar. Então nós vemos que há, de fato, no Antigo Testamento, toda essa ação do Espírito Santo. A gente vê no relato da criação que a terra, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor caminhava por sobre as águas. Então a gente vê que há, desde o início, a criação de tudo, a ação do Espírito Santo. Não vem ao caso aqui, eu não vou entrar nesse ponto, mas tem uma certa dúvida, né, a respeito de Jesus, se Jesus existiu somente a partir do Novo Testamento, ou se Jesus existiu desde sempre. E a gente vê que João, o evangelista, quando ele escreve o evangelho, ele começa, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e através dele tudo o que se fez foi feito, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele, ou seja, sem Cristo, sem Jesus, nada teria sido criado. Ou seja, tudo o que aconteceu por Cristo. Mesmo que por ordem das palavras de Deus, existia Cristo desde o início. A gente vê o relato da criação do homem, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, que é uma forma de falar no plural. Muita gente diz que pode ser que uma verbalização uma verbalização majestosa de se tratar a si mesmo no plural, mas na verdade é porque Deus, ele é rei sobre todas as coisas, e com ele havia o Espírito Santo e havia Jesus ali. Porém, até que o homem caiu no pecado, até que Jesus viesse para ser ali o sacrifício expiatório, que desde a criação, desde antes da fundação do mundo, como está relatado em Apocalipse, Jesus foi, né, escolhido como cordeiro para a expiação do mundo, do pecado. Até que então o Espírito Santo descia, agia e subia, descia, agia e subia. Porém, quando Cristo morre, quando Cristo ressuscita, quando Cristo sobe aos céus, ele diz: eu não vos deixarei só. Enviarei outro Consolador para que fique com vocês até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo desce no Pentecostes, né, no festival do Pentecostes, por isso que esse nome, e a partir de então o Espírito Santo fica conosco e age através de nós. Hoje o Espírito Santo age na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Hoje o Espírito Santo age através de nós, e nós acreditamos que o falar em línguas é uma expressão da ação do Espírito Santo através de nós, do batismo do Espírito Santo.
Mas nós podemos enxergar como o batismo no Espírito Santo tanto o movimento espiritual na nossa vida, como também a capacitação para a pregação do Evangelho. Porque sem Deus não tem como fazer a obra de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para falar do amor de Deus. Não adianta, se eu pegar aqui por conta e querer sair para pregar pelo mundo aí, eu posso até levar uma palavra bonita, mas não vai transformar ninguém, não vai mudar a vida de ninguém. Eu posso até emocionar as pessoas, posso até fazer as pessoas chorarem, posso até fazer arrebanhar multidões para junto de mim, só que a vida dessas pessoas vai continuar a mesma coisa. Não vai haver transformação, porque não é a palavra do homem, é o Espírito Santo que age na vida do homem. É o Espírito Santo que desce sobre as pessoas. É por isso que Cristo, em Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo na vida do homem é que faz toda a diferença para que a pessoa possa ser transformada e alcançar a salvação. Isso mesmo, eu concordo com você. O batismo, realmente, nós precisamos desse revestimento de poder. Nós precisamos buscar, assim, esse batismo também no Espírito Santo. Nós vimos que no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas, mas na promessa que da passagem de Joel, que se cumpriu lá em Pentecostes, como você mesmo disse, na festa do Pentecostes, em Atos 2, ali deu a continuidade que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então não há distinção de pessoa, não existe alguns escolhidos para ser capacitado pelo Espírito Santo. Não é assim, todos estão aptos, mas nós precisamos buscar esse batismo, esse revestimento de poder, buscar do alto. Assim como naquela época, aqueles quase 120 estavam ali reunidos, orando e buscando a presença de Deus, e a promessa do Consolador foi sendo derramada sobre a vida deles. Mas houve uma busca, eles estavam ali em oração, em contínua presença de Deus, e por isso foram cheios, capacitados para a missão de pregar o Evangelho, de dar continuidade. É isso que serve o batismo no Espírito Santo. Não é para você ser mais bonitinho, para você ter uma estrelinha, que nem o Kiko do Chaves, de ele foi o melhorzinho, ele tem o Espírito Santo. Não é isso. Eu até posso falar para você aqui, Lucas, talvez isso é um debate, não vai ficar para isso, mas assim, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela herdará o reino dos céus? É certeza de salvação? É um assunto, acho que talvez para uma outra aula, para um outro assunto. Será que essa pessoa, que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é certeza que ela será salva? Lógico que nós vamos falar isso do nosso prisma, da nossa cosmovisão arminiana, né? Porque se for um reformado, um calvinista, talvez não. Mas na nossa visão, lógico, não, lembrando sempre, não cabe a nós julgar quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. Não é esse a nossa função. Mas nós sabemos que se a pessoa é salva pela graça. Nós sabemos disso. Mas uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, capacitada para a missão de dar continuidade, de proclamar a mensagem do reino de Deus, será que ela perderia a salvação? Vai ficar aí uma dúvida para uma outra aula. Não é essa. Então vamos dar continuidade aqui. Acho que nós já falamos bem sobre o nosso primeiro tópico, sobre o mover do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dando continuidade aqui no nosso segundo tópico, vai falar o distintivo pentecostal de nossa igreja. A Igreja Assembleia realmente é uma igreja pentecostal, e sendo uma igreja pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. E esse também é o nosso
primeiro subtópico daqui. Minha revista, e o nosso segundo subtópico vai ser as línguas como evidência. Lucão, atualidade dos dons espirituais, nós vamos ver ali, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. E ele vai falar sobre alguns dons espirituais. Um deles, nós vamos ver que é a nossa principal evidência, que é o falar em línguas. Mas e os outros dons? Eles cessaram ou ainda há no nosso meio? Eu creio que ainda há no nosso meio o dom de cura, a cura divina. Quantas pessoas que já não testemunharam e viram esse mover de Deus? Quantas pessoas que foram na igreja com câncer, com alguns outros problemas? Isso eu estou falando na parte da cura divina. E sem explicação alguma, é milagre, né? Milagre não se explica, se vive, e foram curados. Quantas pessoas diagnosticadas com algum tumor ou algo, ali comprovado em raio-x, ultrassom, e depois de uma oração o Espírito Santo cura e depois não tem mais nada. Então, a atualidade dos dons espirituais, um é desses. Interpretação de línguas, você crê que ainda esses dons são atuais? O Espírito Santo ainda entrega esses dons no meio da sua igreja ou não? Eu vou deixar minha opinião. Eu ainda creio que o Espírito Santo age. Eu vejo que talvez a igreja não busca como antigamente. Talvez por isso que nós não vemos tantos assim. Não é porque o Espírito Santo mudou, é porque as pessoas mudaram. A busca cessante, isso, lógico, eu estou falando do meio que você vive. Talvez você está vivendo numa igreja extremamente fervorosa que está buscando e os dons estão acontecendo fluentemente. Mas falando na nossa visão de hoje, na minha que eu vejo, não vejo uma igreja buscando tanto. Principalmente nessa época de política. Já não nós temos algumas igrejas ainda continuam pregando o genuíno evangelho, mas algumas infelizmente acaba abrindo espaço, deixando o evangelho em segundo ponto para se falar talvez de política, do assunto que nós acabamos de falar do episódio anterior do politicamente correto. Às vezes deixa um pouco o evangelho para focar em outra coisa, quando na verdade a função da igreja, o principal papel da igreja, pregar o evangelho, pregar a mensagem do reino, da salvação, e que Cristo também voltará. Nós precisamos ver que um dos grandes mover pentecostal era esse. Nós vamos ver ali quando se deu início também daí Daniel, não é Daniel Berg, Daniel Berg, o Gunden Vring, lá não é? Gunnar Vring, os missionários fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, em 1912, se eu não me engano, né, Lucão? Gunnar Wingren, esse missionário mesmo. Gunnar e Daniel, os dois missionários que vieram trazer a Assembleia de Deus. E nós vamos ver que o pentecostalismo, principalmente brasileiro, a continuidade dos dons, a mensagem do reino, que Cristo salva, que Cristo cura, batiza no Espírito Santo e que em breve voltará. Era pregado também muito sobre isso, sobre a volta também de Cristo, que Cristo breve voltará. Hoje se prega tanto assim, que Cristo voltará. Às vezes encontramos algumas mensagens, mas não tanto como antigamente. E se pregando tanto que Cristo em breve voltará, as pessoas ficavam mais alertas, se mantinha mais, não por medo de ser deixado para trás, mas com aquela grande esperança de encontrar com o Senhor, né? Então acho que nós devemos também pregar bastante
sobre a continuidade dos dons. Isso estou falando minha visão, viu, Lucas? E sobre também a volta de Cristo. Acho que é muito importante saber que Cristo voltará. Agora nós não vamos também entrar aqui em detalhes pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista e aquela briga desenfreada. Você só precisa aqui crer uma coisa: Cristo voltará. Se é antes ou se é depois, meu querido, ele também não deixou claro. O que ele deixou claro é que ele voltará. E você precisa ser uma testemunha disso, que ele voltará. Agora ficar brigando se é pré ou se é pós-tribulacionista, parece que é aquelas crianças que quer brincar de esconde-esconde ou pega-pega. Nossa, para. Vai viver o reino de Deus e para com essas picuinhas. Às vezes, nisso que às vezes nós deixamos um pouco de lado. Por isso que é um pouco a igreja brasileira é um pouco dividida. Por causa dessas picuinhas. Eu sou arminiano. Eu sou calvinista. Eu sou pré-tribulacionista. Acho que é coisa que nós não devemos ficar debatendo muita coisa. Nós devemos estar aqui, ó. O que nós estamos falando. Os dons. É uma continuidade. Ainda existe. E a sua opinião, Lucão? Ô Fê, vamos lá. Vamos tentar organizar os pontos aqui. Começar aqui pelo movimento atual dos dons. 1 Coríntios 12, Paulo vai alertar os irmãos a respeito dos dons espirituais. Vamos ver aqui que ele fala, ó. Diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que eu entendo aqui? Agora minha opinião. Os dons espirituais, o nome já é espiritual, é do Espírito Santo. Eu não tenho dom, o dom não é meu. Eu sou uma ferramenta da qual o Espírito Santo usa o dom dele para abençoar a igreja, para abençoar irmãos, abençoar vidas. Nisso, o que eu suponho, o que eu entendo? Eu sou passageiro, eu sou transitório. Se eu tivesse alguma coisa, seria passageira e transitória. No entanto, o Espírito Santo é eterno. Portanto, os dons são eternos. Eu vivo na esfera do tempo. O Espírito Santo, Deus, vive fora da esfera do tempo. Ele é atemporal. Sendo assim, os dons não cessaram. No meu ponto de vista, os dons não cessaram. Os dons continuam. Eu tenho certeza que muitos cristãos que são desconhecidos, muitas pessoas anônimas que oram, que jejuam, que têm uma vida santa e reta diante de Deus, que vivem na busca e na luta por sempre ter um relacionamento com Deus e manter essa vida diária de entrega a Deus, ao Evangelho, ao Espírito Santo, e devoção total a tudo isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo age na vida dessas pessoas e através delas. Eu tenho certeza que muitas irmãzinhas desconhecidas que você olha para ela e não dá absolutamente nada, que essas irmãs quando dobram os seus joelhos, a sua oração é ouvida. Tenho certeza que quando elas levantam a mão e empunham sobre a vida das pessoas, as pessoas são curadas. Eu tenho certeza que muitas famílias têm o seu sustento garantido por conta da oração dessas pessoas que nós não damos a menor atenção. Mas por quê? O Espírito Santo age através da vida dessas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não vê exatamente tanto movimento espiritual, a gente não vê tanta coisa esplendorosa, tanta coisa grande, um pouco porque a igreja se perdeu. Hoje, nós ouvimos falar de uma busca por um movimento, por um aquecimento espiritual, porque vai vir um mover espiritual, porque vai vir um reavivamento sobre a igreja. Só que as igrejas que estão lutando, que estão pregando e divulgando esse avivamento, esse reavivamento, não está pregando esse reavivamento através do jejum, através da oração, através da santificação.
Eles estão pregando esse reavivamento através de um movimento político. Acreditam que o avivamento vai acontecer através de um movimento político. Só que a gente vê na Bíblia que a pessoa que prometeu a Cristo os reinos da terra era Satanás. Satanás prometeu a Cristo os reinos da terra se ele só adorasse. A gente vê isso. E aí o que nós vemos? Que a igreja brasileira está querendo entregar a cadeira do presidente a Cristo, quando na verdade ele é rei de tudo. Querer entregar a presidência de uma república, a presidência de um país para Cristo é rebaixar ele do trono de rei de tudo para presidente de um país. É querer dar a Deus menos do que ele merece. É querer entregar para Deus, olha, nós vamos te dar uma nação. Em contrapartida, nós vamos lutar contra aqueles que pensam diferente da gente. A gente vai prender, a gente vai matar, porque não sei o que tem, porque eles estão pregando contra a Bíblia e falando. E tudo isso para entregar uma república para aquele que é rei de tudo. A gente vê em Apocalipse que tudo vai chegar ao ponto de se prostrar diante de Cristo. Haverá um trono branco, haverá um trono onde o Rei Supremo de todas as coisas vai se assentar e vai julgar todo mundo, e vai governar, e vai restaurar a criação. E aí nós queremos pregar um avivamento político. Nós queremos que o mundo aceite aqui 2022 que a igreja vai dominar. Porque nós devemos dominar a política, nós devemos dominar a cultura. E entramos num embate com essas pessoas que pensam diferente da gente, que são do mundo, que não conhecem e não compreendem a beleza do Evangelho. Quando, na verdade, nós temos que pregar o Evangelho para eles. O avivamento vem nisso. O avivamento não é um movimento assim que todo mundo vai cair na rua e vai começar a chorar e falar em línguas. Não. O avivamento é quando todas as igrejas estiverem pregando o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando todas as igrejas deixar de chocarrice com a palavra de Deus. Talvez a gente não vê mais tanto movimento do Espírito Santo no nosso meio de forma tão grande assim, porque há muitas igrejas que estão nos holofotes da mídia e essas igrejas só pregam teologia da prosperidade, só pregam a teologia coaching, só pregam que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai se assentar diante de reis e sacerdotes, quando na verdade a gente vê que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Mas o reino nosso, da qual nós fazemos parte, é um reino espiritual. É um reino onde Cristo é rei e não nós. Nós temos o Espírito Santo agindo no nosso meio. Nós temos sim, o Espírito Santo está no nosso meio, e ele movimenta através de nós, adornando a noiva fiel ao rei. Há uma noiva, e essa noiva é a igreja de Cristo. Mas nem toda a igreja que tem no mundo é a igreja de Cristo. Cristo disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Haverão aqueles a qual ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu operei milagres, mas eu não te conheço. E nós não podemos nos entregar às ideias desses que não são conhecidos por Deus. O Espírito Santo age, o Espírito Santo move, e no nosso entendimento da identidade pentecostal, nós entendemos que o falar em línguas é uma evidência, que os milagres é uma evidência, que a ação do Espírito Santo é uma evidência. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos confrontar. Ele vem para nos mudar. Ele não vem para empregar sobre o mundo natural
uma mudança estatal, uma mudança política. O Espírito Santo vem para mudar o seu coração, a sua mente, te fazer entender que você é um homem, uma mulher caído no pecado, que você carece da misericórdia de Deus, que você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados, que nós precisamos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos nos entregar todos os dias. O Fê falou aqui que talvez, né, uma discussão para uma outra hora, se quem foi batizado pelo Espírito Santo se já tem a salvação garantida. Eu acredito que não. Eu acredito que a pessoa ela pode simplesmente se apostatar da sua fé, ela pode simplesmente não querer mais, ela pode simplesmente perder a fé. Por quê? Porque não a alimenta. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos dia após dia continuar na nossa luta de fé em fé, buscando a santificação, buscando a Cristo, buscando um relacionamento, buscando uma intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele, nós não fazemos nada, nós não somos nada. Sem Ele, nós vamos ser levados como um barquinho é levado no vento, como uma folha é levada no vento, como as ondas são levadas na tempestade. Vai vir as pessoas dizendo que nós precisamos lutar contra pensamentos A e contra pensamentos B. Nós precisamos ir contra isso, porque senão isso vai destruir a família brasileira, porque senão isso vai destruir a igreja de Cristo. Que igreja de Cristo? Que Cristo é esse que vai ser destruído por uma ideologia humana? Que Cristo é esse que vai ser destruído por uma ideologia satânica? Se o Cristo que eu sirvo venceu a morte, se o Cristo que eu sirvo já venceu Satanás na cruz, Satanás já perdeu, já está derrotado. Que Cristo é esse que eu sirvo? Que Cristo é esse que eu adoro, que eu preciso urgentemente brigar contra todo mundo que pensa diferente de mim, porque senão o diabo vai vencer? Que Cristo é esse que eu sirvo? Que eu preciso defender? Que evangelho é esse que eu preciso defender? Que Deus é esse que necessita que um reles mortal, humano, pecador, caído no pecado, precisa de pensamento e precisa de homens para defender ele? O Cristo que eu sirvo venceu a morte. O Cristo que eu sirvo venceu o pecado. O Cristo que eu sirvo venceu Satanás já. Satanás vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, está na Bíblia. Já está prometido isso para nós. Então eu não preciso ter medo dele. Eu preciso ter medo de viver minha vida sem o Espírito Santo. É disso que eu preciso. Isso mesmo, Lucão. Falou super bem. Nós precisamos viver uma vida na presença do Espírito Santo. Só lembrando os irmãos, você falou muito bem sobre o avivamento. Alguns vão dizer que avivamento é só lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, e os outros mover é reavivamento, porque o Espírito Santo já está, então ele não vai vir de novo, ele já está. Então quando ele faz o movimento é reavivamento. Isso é só um assunto que talvez... E você falou sobre isso, muitos esperam esse mover novamente, esse avivamento novamente, e procuram em atos políticos. É interessante nós saber que, estudando um pouquinho sobre os avivamentos que existiu na geração, na história da igreja, o da Rua Azusa, o da Escócia, se eu não me engano, acho que foi da Escócia, que é bem... País de Gales. Todos os mover, todos os avivamentos que o Espírito Santo trazia, você pode estudar junto, ele andava junto, arrependimento de pecado. Não teve ato político, não teve nada. O mover do Espírito Santo, o avivamento que o Espírito Santo traz para a igreja, para a nação, geralmente se espalha pelo mundo.
é junto com arrependimentos de pecado. Não tem junto com a política. Então, nós precisamos arrepender os nossos pecados, orar, jejuar, clamar a Deus. Ele vai nos ouvir, ele vai trazer esse mover e vai trazer arrependimento de pecado. Não vai trazer um governo A ou um governo B. Acima de tudo, quem for o presidente, quem vai ser ou quem não vai ser, nós precisamos ter a certeza que o nosso rei, ele governa eternamente. Não é a cada 4 anos Jesus está preocupado se vai ganhar a política ou não. Não, ele não está preocupado porque o reino dele nem é desse mundo. E o nosso rei, ele governa eternamente, não é só por 4 anos. Então é isso que nós precisamos saber. E a línguas como a sua evidência, há uma característica realmente nossa. Nós acreditamos que a maior evidência que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo está no falar em línguas. Só lembrando aqui, que alguns acreditam que o falar de línguas não é para todos, é só para alguns. Então, não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo está no falar em línguas. Então, nós cremos nisso. E partindo para o nosso terceiro tópico, já o assunto está... Não temos assim tantas profundidade para entrar, mas o bate-papo tá legal. Para a gente terminar, o Lucão já trouxe um bom papo aqui. O nosso terceiro subtópico é mantendo a chama pentecostal acesa. Como que a gente mantém essa chama acesa? O Lucão já falou tudo aqui. Não é se filiando em partido político. É se filiando ao partido da Bíblia. E não é o PSL. É o partido da Bíblia. Da fidelidade da Escritura. É isso que um pentecostal tem. É essa a verdadeira característica de um pentecostal. Não é girando manto. Eu pensei que fosse esse e eu estaria perdido se fosse esse, porque eu não saio girando, rodopiando que nem o baú da casa própria. Eu fico bem paradinho ali glorificando a Deus. Mas qual que é a verdadeiro mover do Espírito Santo? Não é ele sair gritando, pulando, rodopiando, dando cambalhotas na igreja. Nós até vimos já pessoas que até imitaram Michael Jackson e pensando que estava no Espírito Santo. Se estava ou não estava, eu não sei, não é eu que julgo isso. Eu só acho que o Espírito Santo não ia dançar Michael Jackson, né? Não iria. Mas vamos lá. A verdadeira característica não está em sair rodopiando, dando cambalhotas. Está na quê? Na fidelidade da Escritura Sagrada. É se arrepender dos seus pecados, é viver o que a Bíblia diz, é proclamar o reino de Deus, não proclamar um partido político, não proclamar algumas legalidades, vamos dizer assim. Traz algumas proibições, mas por seu lado daquela aliviada. É o que a gente fala aqui. Pau que bate Chico não bate em Francisco. E não é bem assim que funciona. Nós precisamos estar com a nossa vida alinhada com a palavra de Deus, como nós cremos aqui. Então, quando nós desviamos de alguns assuntos que a Bíblia é fidedigna, ou até estou falando fidedigna, olha, que como que nós é pentecostal? Pentecostal também acho que usa palavras difíceis, né? Gosta de usar palavras difíceis. Então, tá aqui mais uma palavra difícil, fidedigna. Então, qual que está o nosso verdadeiro ato? É esse. E Lucão, para você, para manter a chama acesa, você também crê que é preciso uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Dar cambalhotas na igreja e saltinhos de alegria no Espírito Santo? Como é que os irmãos que tem labirintite faz para ser cheio do Espírito Santo então, hein? Como é que faz? Aí não é cheio, né? Porque... Mas, piadas à parte, não, Fê, não acredito que para você ser cheio do Espírito Santo você precisa dar cambalhota. Acredito que
A pessoa tem liberdade, obviamente, dentro de um certo limite, né, de se expressar corporeamente o êxtase de ter o Espírito Santo naquele momento, como eu posso dizer, o Espírito Santo tocando ele naquele momento. Se ele está ali na igreja, está ali um louvor, o Espírito Santo está agindo, está movimentando no meio das pessoas, e a pessoa ela não consegue se conter, e a pessoa começa a bater palma, a falar em línguas, a mão começa a gesticular, começa a correr, a pessoa não consegue se conter, não vejo que isso é uma coisa errada. A pessoa tem total liberdade, assim, dentro de um limite que não atrapalhe outras pessoas, né? Ela tem a sua liberdade, mas não é uma característica única, não é assim, o irmão ali não se movimentou, ele não está cheio do Espírito Santo. Cara, quantos e quantos cultos eu tô ali, a palavra está falando no meu coração, os louvores me tocou, e a única coisa que eu consigo fazer é chorar, a única coisa que eu consigo fazer é me prostrar diante de Deus e me entregar totalmente. Eu não tenho habilidade física para qualquer tipo de movimento que saia do comum. Então, como que as pessoas vão dizer que eu não sou cheio do Espírito Santo naquele momento? Sabe, uma vez eu estava num evento, e era um evento bem grande, e tinha um irmão do meu lado que toda hora ele ficava me dando um tapa na cabeça, rapaz, aquilo me fez perder a benção, entendeu? Como que o Espírito Santo faz isso? Entendeu? Como que o Espírito Santo vem e desce sobre a vida de uma pessoa e faz essa pessoa dar tapa na cabeça do outro toda hora e faz o outro perder a bênção? Que Espírito Santo que é esse que só age em uma pessoa dentro do ambiente ali, que está totalmente voltado para a ação do Espírito Santo? Então eu vejo assim que há aquelas pessoas que são honestas e sinceras nos seus movimentos, e há aquelas pessoas que já querem se aparecer, já querem expressar de uma maneira que não tem necessidade, você entendeu? Eu acho que existem certos exageros que não são necessários, mas na minha opinião, concluindo aqui o meu pensamento e talvez a nossa lição aqui, a nossa aula, o Espírito Santo, ele é um espírito que se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é um espírito que descia na vida de algumas pessoas e dava a elas habilidades para entalhar no ouro detalhes minúsculos. O Espírito Santo é aquele que desce sobre a vida de médicos não cristãos durante uma operação, uma cirurgia, e através daquela operação, daquela cirurgia, traz vida e traz cura na vida de outras pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai descer sobre o cristão e o não cristão. Quando nós pregamos a palavra, quando eu chego para uma pessoa e apresento o evangelho para essa pessoa, eu acredito que o Espírito Santo entra naquele coração e começa a trabalhar. Eu acredito que o Espírito Santo começa a fazer aquela sementinha germinar, e com o tempo aquela semente pode virar um fruto. Pode ser uma árvore que dará muitos frutos. Eu acredito que o Espírito Santo ele pode me tomar de uma forma que me faça ser transportado para um outro lado, assim como o Filipe foi. Filipe ele foi levado pelo Espírito Santo a falar com o eunuco. E depois o eunuco já não viu mais ele ali, ele foi teletransportado. Elias, ele estava no monte e ele foi tomado pelo Espírito Santo, e o rei Acabe ele tinha para sua casa ali, para o seu castelo, para o seu reino. E Elias, e ele estava com cavalos, né, com carruagens, e Elias estava a pé. E Elias, a Bíblia nos relata que Elias teve uma velocidade assombrosa para chegar na frente de Acabe. O primeiro The Flash que existiu foi Elias. Porque o Espírito Santo estava na vida dele. Então eu vejo que o Espírito Santo ele pode agir da maneira como ele quiser. Ele é Deus. Não posso pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma regra, dentro de uma caixinha e falar: o Espírito Santo só age assim. O Espírito Santo só age através
da evidência de falar em línguas. O Espírito Santo só age através do irmão que roda no manto, o irmão que dá tapa na cabeça dos outros, do irmão que tem formiga na cadeira e não consegue ficar sentado. O Espírito não, o Espírito Santo não age dessa forma. O Espírito Santo, isso daí não é o Espírito Santo, é qualquer outra coisa. O Espírito Santo só age no silêncio. O Espírito Santo não age mais, não. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro de uma regra. Eu não posso determinar como o Espírito Santo age. Eu acredito que o Espírito Santo age nas vidas de quem ele quiser, seja cristão, seja não cristão. A Bíblia fala que em determinado momento Jesus ordenou que os demônios saíssem do corpo daquele homem. De um homem que vivia muitos anos possesso por uma legião. E os demônios pediram para entrar numa manada de porcos. Os demônios pediram. Os demônios. Não estou falando que foi o político do partido A, que foi o irmão que pensa diferente, que é o irmão da outra igreja ali. Não, foram os demônios. Pediram para entrar. Pediram permissão. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam diante do rei. Eles sabiam que eles estavam diante do Filho de Deus. E nós sabemos que a doutrina da Trindade traz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são os seres supremos. Eles são Deus. É eles quem governa. É eles quem domina tudo. Então, não cabe a nós determinar A ou B. Cabe a nós obedecer. E buscar a santidade para que nós venhamos ser usados pelo Espírito Santo. Para que nós venhamos ser tocados pelo Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos buscar a Deus incessantemente. Orar sem cessar. Para que nós possamos ser tocados por Deus. Ser tocados pelo Espírito Santo. Nós tecemos teologias, nós tecemos pensamentos e tentamos compreender a beleza de tudo isso. Mas há mistérios que não são revelados para nós. Há mistérios que somente Deus pode entender. Como diria o apóstolo Paulo, quem desvendou a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus está acima de tudo. O Espírito Santo está acima de tudo. Jesus está acima de tudo. E não podemos negligenciar isso. Finalizo aqui a minha contribuição. Espero que você possa ter aprendido um pouquinho. Eu aprendi muito. E eu oro e peço para que o Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações. Amém, Lucão, é isso mesmo. E aqui nós encerramos esse assunto. Lembrando que o assunto sobre o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar dele, você vai descobrir algo novo. Então, não se canse de buscar mais conhecimento e da presença dele. Você pode conhecer, mas a presença dele é tudo na nossa vida. Busque estar na presença dele. Conhecer realmente a fundo a cada dia, que você vai ver que você sempre vai descobrir algo novo da presença do Espírito Santo. Eu também encerro aqui minha contribuição. Agradeço a todos que estiveram conosco até esse exato momento. Deus abençoe a sua vida. Nós temos muito que aprender também. Então, se você tiver algo que quer compartilhar conosco, nos procure aí nas redes sociais, palavra compartilhada, deixa uma mensagem, deixa algo, quer comunicar algo que você queira compartilhar conosco, estaremos aqui para estar expressando o que você quer nos dizer, a sua participação aqui conosco. Então, obrigado a todos. Quero também deixar aqui, para você que quer aprender um pouco sobre pentecostalismo, Teologia Sistemática da CPAD do Stanley Urton. Eu tenho
ali o comecinho mesmo, as primeiras páginas, já vai trazer da onde que surgiu o movimento pentecostal. Nós vamos ver que surgiu um pouquinho antes do movimento da Rua Azusa, já existia o movimento pentecostal. No Brasil, você vai ver no finalzinho do primeiro capítulo, vai falar como surgiu alguns pequenos detalhes. Não é um assunto muito profundo sobre o pentecostalismo, mas é já um começo para você ter uma noção, uma dinâmica, uma teologia sistemática pentecostal. Você vai ter ali algumas ideias. Você vai ver alguns nomes referentes ao pentecostalismo, homens de Deus, homens que deram início ao mover desse segmento do pentecostalismo, fiéis às escrituras sagradas acima de tudo, que talvez hoje, você ache que se assustaria com como que está esse mover das igrejas pentecostais com a política. Eu tenho certeza que alguns se assustariam se estivessem aqui até hoje. Mas, enfim, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Obrigado, Deus abençoe a sua vida e fique com Deus até o próximo episódio, se assim Deus permitir.